Vocação. Vocações e equívocos. Bravo, fevereiro de 2000. Se você escreve, ou pinta, ou faz sermões na igreja, ou toca música, ou monta a cavalo, ou tira fotos, ou faz qualquer outra coisa que pareça interessante, já deve ter ouvido 1000 vezes a pergunta: você faz isso por dinheiro ou por prazer? Tão infinitamente repetível é essa fórmula, que deve revelar algum traço profundo e permanente do modo brasileiro de ver as coisas, um lugar comum ou topos da nossa retórica diária. Ora, todo lugar comum é um recorte que enfatiza certos aspectos da realidade para momentaneamente dar a impressão de que os outros não existem. Logo, para compreendê-lo, é preciso perguntar, antes de tudo, o que é que omite. O que está omitido na pergunta acima é a possibilidade de que alguém se dedique de todo o coração a alguma coisa, sem ser por necessidade econômica nem por prazer. Ou pior ainda, que continue se dedicando a ela como se fosse a coisa mais importante do mundo, mesmo quando só dá prejuízo e dor de cabeça. O que está omitido nessa pergunta, e no modo brasileiro de ver as coisas, é aquilo que se chama vocação. Vocação vem do verbo latino voco, vocare, que quer dizer chamar. Quem faz algo por vocação sente que é chamado a isso pela voz de uma entidade superior. Deus, a humanidade, a história, ou como diria Victor Frankl, o sentido da vida. Considerações de lucro ou prazer ficam fora ou só entram como elementos subordinados, que por si não determinam decisões nem fundamentam avaliações. No mundo protestante, germânico, há toda uma cultura e uma mística da vocação, e a busca da vocação autêntica é mesmo o tema do principal romance alemão, Wilhelm Meister, de Goethe. Nos países católicos, a importância religiosa da vocação, consolidada na ética escolástica do dever de Estado, por exemplo, o dever dos pais de família, dos comerciantes, dos militares, etc., foi perdendo relevo depois do Renascimento, cavando-se um abismo cada vez mais fundo entre o sacerdócio e as atividades mundanas, esvaziadas de sentido na medida em que só o primeiro é considerado vocacional em sentido eminente. No Brasil, para agravar as coisas, a população foi constituída sobretudo de 3 espécies de pessoas: portugueses que vinham na esperança de enriquecer e não conseguiam voltar, negros apanhados à força e índios que não tinham nada a ver com a história e de repente se viam mal integrados numa sociedade que não compreendiam. É fácil perceber daí o imediatismo materialista dos primeiros, o qual, quando frustrado, se transforma em inveja e azedume que tudo deprecia, e que com tanta facilidade se disfarça em indignação moralista contra a corrupção e as injustiças sociais. E mais ainda, a total desorientação vocacional do segundo e do terceiro grupo, brutalmente amputados do sentido da vida e por isto mesmo facilmente inclinados a sentir-se marginalizados mesmo quando já não são mais. Um pouco da ética da vocação existe ainda entre nós graças à influência dos imigrantes, especialmente alemães, árabes e judeus, mas existe de modo tácito, implícito, jamais consagrado como valor consciente da nossa cultura e muito menos valorizado pelas escolas e pelos governos. A realização superior do homem na vocação é então substituída pela mera busca do emprego, visto apenas como meio de subsistência e sem qualquer importância própria no que diz respeito ao conteúdo. A adaptação conformista a um emprego medíocre sem futuro é considerado o máximo do realismo, a perfeição da maturidade humana. Tudo mais é depreciado, e por isto mesmo hipervalorizado e ansiosamente desejado, como diversão. Assim, entre o trabalho forçado e a diversão obsessiva, da qual o carnaval é a mostra mais significativa, acumula-se na alma do brasileiro a inveja e uma surda revolta contra todos os que levem uma vida grande, brilhante e significativa, sobre os quais, mesmo quando pobres, paira a suspeita de serem usurpadores e ladrões, pelo menos ladrões da sorte. Daí a famosa observação de Tom Jobim: no Brasil, o sucesso é um insulto pessoal. Sim,
Nesse meio, não se compreende outra lealdade senão o companheirismo dos fracassados, em torno de uma mesa de bar, despejando cerveja na goela e maledicência no mundo. Este é um país de gente que está no caminho errado, fazendo o que não quer, buscando alívio em entretenimentos pueris e desprezíveis, quando não francamente deprimentes. Nossa ciência social, atada com cabresto marxista e cega às realidades psicológicas mais óbvias da vida diária, jamais se deu conta da imensa tragédia vocacional brasileira, que condena milhões de pessoas a viver presas como animaizinhos entre a dor inevitável e o prazer impossível. É que a explosiva acumulação de paixões infames, inevitável nessa situação, é o caldo de cultura ideal para a germinação dos ressentimentos políticos. E uma ciência social rebaixada a instrumento auxiliar da demagogia não há de querer lançar luz justamente sobre aquela treva confusa da qual a demagogia se alimenta. A mensagem de Viktor Frankl. Bravo, novembro de 1997. No dia 2 de setembro, morreu aos 92 anos um dos homens realmente grandes deste século. Acabo de escrever isto e já tenho uma dúvida. Não sei se o médico judeu-austríaco Viktor Frankl pertenceu mesmo a este século, pois ele só viveu para devolver aos homens o que o século XX lhes havia tomado, e não poderia fazê-lo se não fosse numa época em que todos se orgulham de ser homens de seu tempo, algo muito maior do que o século. Viktor Emil Frankl, nascido em Viena em 26 de março de 1905, foi grande nas três dimensões em que se pode medir um homem por outro homem: a inteligência, a coragem, o amor ao próximo. Mas foi maior ainda naquela dimensão que só Deus pode medir, na fidelidade ao sentido da existência, à missão do ser humano sobre a Terra. Homem de ciência, neurologista e psiquiatra, não foi o estudo que lhe revelou esse sentido. Foi a temível experiência do campo de concentração. Milhões passaram por essa experiência, mas Frankl não emergiu dela carregado de rancor e amargura. Saiu do inferno de Theresienstadt levando consigo a mais bela mensagem de esperança que a ciência da alma deu aos homens deste século. O que possibilitou esse milagre singular foi a confluência oportuna de uma decisão pessoal e dos fatos em torno. A decisão pessoal. Frankl entrou no campo firmemente determinado a conservar a integridade da sua alma, a não deixar que seu espírito fosse abatido pelos carrascos de seu corpo. Os fatos em torno. Frankl observou que, de todos os prisioneiros, os que melhor conservavam o autodomínio e a sanidade eram aqueles que tinham um forte senso de dever, de missão, de obrigação. A obrigação podia ser para com uma fé religiosa. O prisioneiro crente, com os olhos voltados para o julgamento divino, passava por cima das misérias do momento. Podia ser para com uma causa política, social, cultural. As humilhações e tormentos tornavam-se etapas no caminho da vitória. Podia ser, sobretudo, para com um ser humano individual, objeto de amor e cuidados. Os que tinham parentes fora do campo eram mantidos vivos pela esperança do reencontro. Qualquer que fosse a missão a ser cumprida, transfigurava a situação, infundindo um sentido ao nonsense do presente. Esse senso de dever era a manifestação concreta do amor. O amor pelo qual um homem se liberta da sua prisão externa e interna, indo em direção àquilo que o torna maior que ele mesmo. O sentido da vida, concluiu Frankl, era o segredo da força de alguns homens, enquanto outros, privados de uma razão para suportar o sofrimento exterior, eram acossados desde dentro por um tirano ainda mais pérfido que Hitler, o sentimento de viver uma futilidade absurda. Frankl tinha 3 razões para viver: sua fé, sua vocação e a esperança de reencontrar a esposa. Ali, onde tantos perderam tudo, Frankl reconquistou não somente a vida, mas algo maior que a vida. Após a libertação, reencontrou também a esposa e a profissão, como diretor do Hospital Policlínico de Viena. Assim registra, no seu livro Man's Search for Meaning, uma das experiências interiores que o levaram à descoberta do sentido da vida. Um pensamento me traspassou. Pela primeira vez em minha vida, enxerguei a verdade
tal como fora cantada por tantos poetas, proclamada como verdade derradeira por tantos pensadores. A verdade de que o amor é o derradeiro e mais alto objetivo a que o homem pode aspirar. Então captei o sentido do maior segredo que a poesia humana e o pensamento humano têm a transmitir. A salvação do homem é através do amor, e no amor. Compreendi como o homem, a quem nada foi deixado neste mundo, pode ainda conhecer a bem-aventurança, ainda que seja apenas por um breve momento, na contemplação da sua bem-amada. Numa condição de profunda desolação, quando o homem não pode mais se expressar em ação positiva, quando sua única realização pode consistir em suportar seus sofrimentos de maneira correta, de uma maneira honrada, em tal condição, o homem pode, através da contemplação amorosa da imagem que ele traz da sua bem-amada, encontrar a plenitude. Pela primeira vez em minha vida, eu era capaz de compreender as palavras. Os anjos estão imersos na perpétua contemplação de uma glória infinita. Frank transformou essa descoberta num conceito científico, o de doenças noogênicas. Noogênico quer dizer proveniente do espírito. Além das causas somáticas e psíquicas do sofrimento humano, era preciso reconhecer um sofrimento de origem propriamente espiritual, nascido da experiência do absurdo, da perda do sentido da vida. O homem, dizia ele, pode suportar tudo, menos a falta de sentido. Das reflexões de Frank sobre a experiência do absurdo, nasceu um dos mais impressionantes sistemas de terapia criados no século dos psicólogos, a logoterapia, ou terapia do discurso. Um conjunto de esquemas lógicos usados para desmontar os subterfúgios com que a mente doentia procura eludir a questão decisiva, a busca do sentido. Mas o sentido não teria o menor poder curativo se fosse apenas uma esperança inventada. A mente não poderia encontrar dentro de si a solução de seus males, pela simples razão de que o seu mal consiste em estar fechado dentro de si, sem abertura para o que lhe é superior. Em vez de criar um sentido, a mente tem de submeter-se a ele, uma vez encontrado. O sentido não tem de ser moldado pela mente, mas a mente pelo sentido. O sentido da vida, enfatiza Frank, é uma realidade ontológica, não uma criação cultural. Frank não dá qualquer prova filosófica desta afirmativa, mas o caminho mesmo da cura logoterapêutica fornece a cada paciente uma evidência inequívoca da objetividade do sentido da sua vida. O sentido da vida simplesmente existe. Trata-se apenas de encontrá-lo. Universal no seu valor, individual no seu conteúdo, o sentido da vida é encontrado mediante uma tenaz investigação na qual o paciente, com a ajuda do terapeuta, busca uma resposta à seguinte pergunta: o que é que devo fazer e que não pode ser feito por ninguém, absolutamente ninguém, exceto eu mesmo? O dever imanente a cada vida surge então como uma imposição da estrutura mesma da existência humana. Nenhum homem inventa o sentido da sua vida. Cada um é, por assim dizer, cercado e encurralado pelo sentido da própria vida. Este demarque fixa, num ponto determinado do espaço e do tempo, o centro da sua realidade pessoal, de cuja visão emerge, límpido e inexorável, mas só visível desde dentro, o dever a cumprir. Em vez de dissolver a individualidade humana nos seus elementos, mediante análise tediosa que arriscam perder-se em detalhes irrelevantes, a logoterapia busca consolidar e fixar o paciente, de imediato, no ponto central do seu ser, que é, e não por coincidência, também um ponto mais alto. Eis aí porque é inútil buscar provas teóricas do sentido da vida. Ela não é uma máxima uniforme, válida para todos. É a obrigação imanente que cada um tem de se transcender. Discutir o sentido da vida, sem realizá-lo, seria negá-lo. E uma vez que começamos a realizá-lo, já não é preciso discuti-lo, porque ele se impõe com uma evidência que até a mente mais cínica se envergonharia de negar. A logoterapia tem uma imponente folha de sucessos clínicos. Porém, mais significativa do que suas aplicações médicas, talvez seja a função que desempenhou e desempenha, a missão que cumpre, no panorama da cultura moderna. Num século que tudo fez para deprimir o valor da consciência humana, para reduzi-la ao epifenômeno de causas sociais, biológicas e linguísticas, etc., Frank nadou na contracorrente e ninguém conseguiu detê-lo. Ninguém, nem os guardas do campo.
nem as hostes inumeráveis de seus antípodas intelectuais, os inimigos da consciência. Frank apostou no sentido da vida e na força cognoscitiva da mente individual. Apostou nos dois azarões do páreo filosófico do século XX, desprezados por psicanalistas, marxistas, pragmatistas, semióticos, estruturalistas, desconstrucionistas, por todo o pomposo cortejo de cegos que guiam outros cegos para o abismo. Apostou e venceu. A teoria da logoterapia resistiu bravamente a todas as objeções e sua prática se impôs em inúmeros países como o único tratamento admissível para os casos numerosos em que a alma humana não é oprimida por fantasias infantis, mas pela realidade da vida. Por isto mesmo, a crítica cultural de Franco, parte integrante de uma obra onde o médico e o pensador não se separam um momento sequer, tem um alcance mais profundo do que todas as suas concorrentes. Desde seu posto de observação privilegiado, pôde enxergar o que nenhum intelectual deste século quis ver: a aliança secreta entre a cultura materialista, progressista, democrática, cientificista e a bárbara nazista. Aliança, sim. Seria apenas uma coincidência que o século mais empenhado em negar nas teorias a autonomia e o valor da consciência também fosse o mais empenhado em criar mecanismos para dirigi-la, oprimi-la e aniquilá-la na prática? Dirigindo-se a um público universitário norte-americano, Viktor Frankl pronunciou estas palavras onde a lucidez se alia a uma coragem intelectual fora do comum. Não foram apenas alguns ministérios de Berlim que inventaram as câmaras de gás de Majdanek, Auschwitz e Treblinka. Elas foram preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos nihilistas, entre os quais se contavam e contam alguns pensadores anglo-saxônicos laureados com o Prêmio Nobel. É que, se a vida humana não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata seja eliminado como inútil e que ao psicopata se acrescentem mais uns quantos povos inferiores. Tudo isto não é senão raciocínio lógico e consequente. Com declarações desse tipo, ele pegava pela goela os orgulhosos intelectuais denunciadores da barbárie e lhes devolvia seu discurso de acusação, desmascarando a futilidade suicida de teorias que não assumem a responsabilidade de suas consequências históricas. Pois o mal do mundo não vem só de baixo, das causas econômicas, políticas e militares que a aliança acadêmica do pedantismo com o simplismo consagrou como explicações de tudo. Vem de cima, vem do espírito humano que aceita ou rejeita o sentido da vida e assim determina, às vezes com trágica inconsequência, o destino das gerações futuras. Franco era judeu, como foram judeus alguns dos criadores daquelas doutrinas materialistas e desumanizantes que preparavam involuntariamente o caminho para Auschwitz e Treblinka. Se pôde ver o que eles não viram, foi porque permaneceu fiel à liberdade interior, que é a velha mensagem do sentido em busca do homem. Se me aceitas, Israel, eu sou o teu Deus. Redescobrindo o sentido da vida. Primeira leitura, novembro de 2005. Freud assegurava que, reduzido à privação extrema, o ser humano perderia sua casca de espiritualidade e poria à mostra sua verdadeira natureza, comportando-se como um bicho. Victor Emil Frankl, psiquiatra, judeu e austríaco como Freud, não acreditava nisso, mas não teve de inventar uma resposta ao colega. Encontrou-a pronta no campo de concentração de Theresienstadt, durante a Segunda Guerra Mundial. Ali, reduzidos a condições de miséria e pavor que no conforto do seu gabinete vienense o pai da psicanálise nem teria podido imaginar, homens e mulheres habitualmente medíocres elevavam-se à dimensão de santos e heróis, mostrando-se capazes de extremos de generosidade e autossacrifício sem a esperança de outra recompensa senão a convicção de fazer o que era certo. A privação despia-os da máscara de egoísmo biológico de que os revestia uma moda cultural leviana e trazia à tona a verdadeira natureza do ser humano, a capacidade de autotranscendência, o poder inesgotável de ir além do círculo de seus interesses vitais em busca de um sentido, de uma justificação moral da existência.
Uma recente viagem a Filadélfia, onde a Universidade da Pensilvânia comemorava com um ciclo de conferências o centenário de nascimento do criador da logoterapia, trouxe-me a lembrança animadora de que na história das ideias tudo se dá como na vida dos indivíduos. Mesmo a extrema indigência espiritual consolidada por séculos de ideias deprimentes não impede que, de repente, a consciência do sentido da vida ressurja com uma força e um brilho que pareciam perdidos para sempre. A evolução do pensamento moderno, de Maquiavel ao desconstrucionismo, é marcada pela presença crescente do fenômeno que denomino paralaxe cognitiva, o hiato entre o eixo da experiência pessoal e o da construção teórica. Cada novo mente capense esmera-se em criar teorias cada vez mais sofisticadas, que sua própria vida de todos os dias desmente de maneira flagrante. A análise existencial de Franco, a contrapelo do existencialismo de Heidegger e Sartre, que é uma apoteose da paralaxe, recupera o dom de raciocinar desde a experiência direta, que ao longo da modernidade foi renegada pelos filósofos, e só encontrou refúgio entre os poetas e romancistas. O que Frank descobriu em Theresienstadt foi que, além do desejo de prazer e da vontade de poder, existe no homem uma força motivadora ainda mais intensa, a vontade de sentido. A alma humana pode suportar tudo, exceto a falta de um significado para a vida. Ao contrário, dizia Franco, se você tem um porquê, então pode suportar todos os comos. A privação de sentido origina um tipo de neurose que Freud e Adler não haviam identificado, e que é a forma de sofrimento psíquico mais disseminada no mundo de hoje, a neurose nusênica, isto é, de causa espiritual, marcada pelo sentimento de absurdo e vacuidade. A análise existencial é a redescoberta da lógica, por trás do absurdo, a reconquista do estatuto espiritual humano, que torna a vida digna de ser vivida. A logoterapia é a técnica psicoterápica que faz da análise existencial uma ferramenta prática para a cura das neuroses nogênicas. Uma pesquisa da Biblioteca do Congresso mostrou que Men's Search for Meaning, a mistura de autobiografia, análise filosófica e tratado psicoterápico, em que Frank expõe as conclusões da sua experiência no campo de concentração, é um dos 10 livros que mais influenciaram o povo americano. Se a despeito disso, a obra de Franco ainda não alcançou o lugar merecido nas atenções do establishment acadêmico, é simplesmente porque este é o templo da paralaxe cognitiva.